Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai finalizar o plano de corte desse armário aqui, pessoal, que a gente começou na aula anterior. Quem não pegou, ó, pega o link da descrição aí embaixo, ó, e vai lá para a primeira aula de plano de corte. Depois vem para essa daqui para a gente dar continuidade, viu? Nós vamos começar hoje pelo rodapé, né, que é a base do armário. Na aula passada eu mostrei para vocês aqui a lateral, né, como é que vai ficar. Deixa eu mostrar de novo aqui só para a gente recapitular isso daqui, né? Olha só, pessoal, o rodapé aqui, como vocês podem observar, ele passa aqui para fora do armário 8 centímetros, né? Porque aqui vai correr o trilho da nossa porta de correr, né? Então, vamos tirar a lateral aqui para mostrar novamente para vocês aqui como que vai ficar esse apoio do armário em cima do rodapé, né? Observem aí que a frente do rodapé, ele tem esse apoio de 18 milímetros aqui, né? Que ele vai apoiar aqui e tem um outro apoio aqui de 18 milímetros que ele também vai ficar apoiado aqui. E tem o rodapé embaixo desses dois apoios, tá bom? Lembrando que esse apoio tem 15 centímetros de largura aqui e lá atrás e também na parte superior tem o mesmo apoio com o mesmo tamanho aqui em cima, né? E aqui na frente do apoio a gente vai fazer esse fechamento aí para os trilhos não ficarem aparecendo, né? E na parte superior tem o roda-teto. Isso daí é o nosso, né, a nossa configuração para finalização desse módulo. Então, vamos começar aqui pelo rodapé, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. O nosso armário, ele tem 55 centímetros de profundidade. Então, como eu disse para vocês, o nosso espaço para o trilho tem que ter pelo menos de 8 a 9 centímetros de espaço para o trilho. Então, por isso que eu coloquei esse apoio aqui com 15, por quê? Porque 8 fica para fora e o restante fica aqui para dentro, onde você vai parafusar os armários aqui por cima, tá? Lembrando que quando você junta um armário no outro assim, você vai colocar aqui, ó, um do lado do outro, parafusos de 4 por 25, tá, pessoal? Nas caixas você vai usar parafusos de 4 por 40 para fazer a montagem e para fazer a junção de uma caixa na outra, você vai usar aí parafusos de 4 por 25. Vamos lá, pessoal, eu vou desmontar esse rodapé aqui para vocês entenderem direitinho como é feito isso daqui, tá? Deixa eu desagrupar primeiro. Olha só. Vou subir aqui essas duas peças. E aqui eu vou colocar essa peça aqui na frente, aqui, ó. Bom, vamos entender agora. É o seguinte, o nosso armário aqui, ó, 955 mais 955 dá 1,91 aí, tá? Aí, o que que acontece? Normalmente, eu coloco essa peça aqui menor um pouquinho, uns 5 centímetros menor, 4 centímetros menor, para colocar lá dentro, né, de uma forma que não complique a inserção desse rodapé lá dentro. Aí sim, essa parte da frente aqui, onde é o acabamento externo, esse sim eu coloco na medida certinha, que fica 955 mais 955, que dá 1,91, tá certo? Essas duas peças aqui também eu coloco na medida exata, tá? Porque ele vai fazer um apoio e não pode ficar buraco nenhum aparecendo nas laterais. Já o rodapé aqui, ó, branquinho, eu coloco com 5 centímetros a menos. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Ele tá aqui, ó, com 1,85 na parte de trás, 1,85 na parte da frente. E aqui, ele fica com essas travas no meio aí, gente. Normalmente, essas travas eu coloco com a distância entre 40 e 50 centímetros uma da outra, tá? Que é para dar uma boa sustentação aí pro armário, tá bom? Entre 40 e 50 fica 45, fica uma medida boa entre uma e outra aí, para dar uma estrutura legal pro armário, tá bom? Essa base tem 10 de altura, tá?
Normalmente, quando se tem um rodapé maior que isso, tá, gente? Normalmente eu coloco na altura do rodapé. Se o rodapé tem 7 centímetros de altura, eu falo do rodapé da casa, tá, gente? Da casa. Às vezes tem rodapé de 7 centímetros, de 8, de 10. Normalmente eu acompanho essa altura aqui desse rodapé em relação ao rodapé da casa mesmo do cliente, tá? Bom, aqui que eu vou falar disso daqui? Gente, ela tá com 587 de largura, essa trava aqui por dentro. Como foi que eu tirei essa medida? De onde que saiu essa medida aí de 587 centímetros de largura? É o seguinte, pessoal, aqui não é o caso de um armário de portas de giro que o rodapé pode ficar recuado 5 centímetros. Não pode ficar recuado isso tudo, porque o trilho ele tem que correr aqui em cima de uma estrutura. Essa estrutura não pode ficar suspensa. Deixa eu baixar aqui para vocês entenderem direitinho. Deixa eu devolver isso daqui. O que acontece? O trilho ele vai correr aqui. Então, esse rodapé ele não pode ficar recuado 5 centímetros lá para dentro, assim como eu faço nas portas de giro, porque a porta vai correr aqui, ela precisa de uma estruturação, de uma base firme aqui embaixo. Então, eu deixo essa parte aqui recuada no máximo 1,5 centímetro lá para dentro, tá bom? No máximo. Aí, como é que ficam essas minhas medidas aqui? É o seguinte, como eu disse para vocês, a lateral aqui eu deixo com 650. Deixa eu devolver lá para cá para vocês entenderem direitinho. Aqui eu deixo com 650. Aí você me pergunta assim, ô Sula, mas o armário tem 55 centímetros. Vamos lá para as medidas? O armário tem 55, mais 8 centímetros do nosso espaço para a porta de correr, para o trilho. Vai ficar aí 63. Por que você deixou 65 centímetros para a lateral do armário? É o seguinte, pessoal, eu deixo 65 centímetros exatamente por conta dos 6 milímetros que tem do fundo, tá? E mais o espaço que fica aqui, ó, do rodapé da casa para o final da parede, tá? O armário ele fica encostado na parede, mas aqui na parte superior, principalmente, ele se abre. Então, esses 2 centímetros a mais que tem nessa lateral vai servir para alinhar esse fundo que vai se abrir aqui, tá? Então, isso daqui normalmente é feito um ajuste manual na hora, tá? Se caso for necessário fazer um pequeno recorte nessa lateral aqui. Mas normalmente eu trago ela com 2 centímetros a mais, tá? Por conta disso, tá? Só por conta disso. Então, o que acontece? É o seguinte, aqui, ó, deixa eu fazer aqui os cálculos. 650, que é o tamanho da lateral total, menos 15 de recuo do rodapé, tá? Menos 18 de espessura da frente de acabamento, que é essa frente aqui. Menos 30 de cada lado do rodapé branco, vai ficar aí 587. Então, é isso. Por isso que essa trava aqui tem essa medida. Vocês entenderam, pessoal? É isso, tá? É por conta disso. Eu vou devolver o rodapé lá pra dentro. Vocês já sabem as medidas dele. Pronto, gente, eu devolvi o rodapé pra lá porque eu fiz a maior bagunça aqui. Então, eu resolvi colocar ele bonitinho lá de novo pra gente não estender tanto essa aula, né? Agora, é o seguinte, eu já coloquei aqui as peças do rodapé, ó, rodapé traseiro e dianteiro 1850 por 70, né? Sem fita na cor branca. E as travas do rodapé, que foi 587 por 70, também sem fita na cor branca. Aí você me fala, e os apoios e a parte frontal do rodapé? A gente vai deixar para colocar aqui, ó, nos acabamentos externos, que é para ficar todas as cores madeiradas juntas, tá bom? Agora, nós vamos fazer as portas, né? Como é que ficaram essas medidas das portas, tá?
Aqui, pessoal, eu usei um painel com 2 barras de perfil de alumínio aqui como puxador, tá? Lembrando que esse perfil de alumínio aqui é aquele de 35 milímetros de cada lado, ou seja, né? Essa porta aqui eu vou descontar para a parte do MDF 70 milímetros, né? 35 desse lado e 35 desse outro aqui. Como é que a gente calcula, pessoal, o tamanho da porta de correr, o vão que nós temos, tá? Muita gente tem essa dúvida, eu vou tirar isso daqui agora para vocês. É o seguinte, o tamanho da porta de correr na largura, normalmente se usa 2 a 3 centímetros maior do que o vão, né, que ela ocupa lá. Por exemplo, o nosso vão, ele tá com 955 centímetros de largura, certo? 955. Eu coloco, tá, nos meus projetos, a porta de correr com 25 milímetros maior do que o vão. Então, mais 25, isso quer dizer que a minha porta de correr no total, já contando aí com os puxadores, ela vai ter 980 milímetros de largura, tá bom? Menos 70 milímetros dos puxadores, isso quer dizer que essa parte aqui de MDF vai ficar com 910 de largura. É essa medida que deve ir para o meu plano de corte, porque os outros 70 vão ser ocupados com os 2 perfis de alumínio aqui nas bordas, tá? Aí, se caso você for fazer essa porta aqui sem esses perfis, como que vai ser? Aí sim, você não vai retirar esses 70 milímetros que a gente acabou de retirar aqui, tá bom? Vai ficar com os 980 milímetros mesmo que nós calculamos inicialmente, tá bom? Então, lá no nosso plano de corte, ela vai ficar com 910 milímetros de largura. E a altura dela, como é que vai ficar? Como é que se calcula a altura de uma porta de correr? Pessoal, tudo vai depender do sistema que você usar para fazer essa porta aqui correr, tá? Aqui eu usei o RO65 da Rometal, que é esse kit aqui, tá? Normalmente, pessoal, todos os kits, eles vêm com um manual de instruções, tá? E esse manual fala normalmente qual é o espaço que deve ser tirado para o vão da porta. No caso, esse daqui fala, ó, que é 35 milímetros que você deve dar de desconto para o vão da porta na altura, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver quanto é que tá mesmo aqui, é 2.394? Deixa eu ver aqui. Sim, o nosso vão é de 2.394. 2.394 de altura é o nosso vão. Nós vamos retirar aí 35 milímetros menos 35 do vão na altura da porta de correr. E essa porta vai ficar com 2.359, tá? Essa é a altura da nossa porta de correr aqui, tá? 2.359 de altura. Se caso for colocar os 2 perfis de alumínio, a parte MDF vai ficar com 910 de largura. Se caso não for colocar o perfil de alumínio, a largura dela vai ser 980, tá bom? Aí, o que que acontece? E se eu for usar o espelho? E se você for usar o espelho? A medida vai ser a mesma, tá, pessoal? 980 de largura, tá? Por 2.359 de altura. Gente, normalmente essa porta de espelho, você compra ela já com perfil de alumínio toda prontinha, pronta para instalar, tá? Em casas especializadas que vendem só portas mesmo, ela já vem toda prontinha, você chega e instala, mais nada, tá? Então, nesse caso, se você for comprar uma porta de espelho dessa, ela fica com um preço bem salgado, assim, ela, pelo menos aqui na minha cidade, ela fica em torno de R$ 1.100, 980, depende do lugar onde você compra, mas nesse tamanho aqui, largura, altura, ela fica mais ou menos nessa faixa de preço. Eu imagino que em cidades como São Paulo, algumas cidades do sul, Minas, ela deve ficar mais barata, em Goiânia, né?
Mas aqui em Brasília, como tudo é o olho da cara, então ela ficaria mais ou menos nesse preço, né? Aqui no nosso plano de corte, se nós usássemos apenas uma porta de correr aí, nós usaríamos aí 2 chapas de MDF na cor madeirado, né? Caso nós fôssemos usar mais uma porta de correr na cor madeirado, aí isso daqui ia virar 3 chapas de MDF, tá bom? Bom, tá aí, essas são as medidas da porta de correr, pessoal. Agora vamos lá. O nosso trilho na parte de baixo aí tem 15 centímetros, os apoios, né? Os apoios aqui que eu acabei de falar para vocês. Tem 15 centímetros e a medida total dele vai ser 1,91. Nessa parte de cima aqui também, ele vai ter a mesma medida, tá? O apoio dele vai ser 15 centímetros de profundidade e 1,91, que é o tamanho dos 2 armários juntos, né? 1,91. Ele vai cair certinho a largura dele aqui. Esse daqui, pessoal, que é esse fechamento aqui na parte de cima que eu uso para o trilho não ficar aparecendo, então, esse daqui eu coloco com 8 centímetros de altura. Então, ele vai ficar com a largura total aqui de 1,91 por 8 centímetros de altura, né? E aqui o roda-teto, como eu disse para vocês no início da aula, ele vai ficar com 1,91 por 7 de altura, que é 70 milímetros de altura, tá bom? Aqui, pessoal, a lateral vai com 650 milímetros ou 65 centímetros de largura e a altura dela é do chão até o teto, ou seja, 2,60 metros. Aqui, pessoal, nós temos um tamponamento do lado da parede aqui. Você olhando de frente, vai aparecer aqui, ó, somente a frente aqui do tamponamento, pessoal. Então, não existe de maneira alguma a necessidade de você colocar esse tamponamento indo até lá ao final, tá? A menos que você tenha, você queira um dia levar esse móvel para uma outra casa e queira desmontar ele, não queira colocar ele aí todo vedado na sua casa, queira deixar ele solto, aí sim, você vai colocar esse tamponamento aqui no mesmo tamanho desse outro aqui de 65 centímetros de largura, tá certo, gente? Lembrando aí que cor lisa, tá? Para você colocar em plano de corte, você pode colocar aleatoriamente de frente para trás, de trás para frente, não tem problema nenhum, mas se a sua cor madeirada, ela tiver veio, tá? Então a ordem muda e você tem que ver uma aula que a gente tem aí no canal a respeito de veios de madeira. Tem uma aula aí, gente, procurem direitinho. Quem tiver essa dúvida sobre veios de madeira para plano de corte, olhem direitinho essa aula que vocês vão tirar todas as dúvidas em relação a colocar madeirado em plano de corte que possui veios, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar aqui mostrando o plano de corte final já com essas peças aí. Aqui eu vou mostrar o finalzinho do nosso, né, do nosso plano de corte. Estão aqui as medidas certinhas, tá? A porta de correr, as laterais, a lateral do lado da parede. Aqui estão medidas muito parecidas, né? Como vocês podem perceber, principalmente os acabamentos aqui, o roda-teto, o fechamento dos trilhos, os acabamentos do rodapé, eles estão aqui, ó, com 1,91, iguaizinhos, né? Só que essas outras medidas aqui, na altura, estão diferentes, né? Então, tem que ficar muito atento com isso na hora de colocar esse plano de corte de forma manual, que é para não esquecer nenhuma dessas pecinhas, né? Porque cada uma delas tem tamanhos diferentes. Então, é isso, gente. No início aí da aula, vocês já devem ter pego a lista de ferragens, né, desse módulo. Então, é isso. Vejo vocês na próxima aula, aqui na terça-feira, 11 horas da manhã. Um grande beijo para vocês. Deixem aí nos comentários as sugestões, gente, de próximas aulas. Eu quero muito que vocês comentem a respeito das nossas próximas aulas para a gente ajudar aqui a crescer o canal da melhor forma possível, trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo. Vejo vocês na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.